vou te ensinar a customizar utilizando a técnica japonesa de reparo de roupas, o boro. O boro foi desenvolvido como uma forma de prolongar a vida útil de uma peça, unindo retalhos de diferentes tecidos. E o que essa técnica tem de diferente do que a gente conhece como colcha de retalhos ou retalhos em roupas de festa junina? É que nessa técnica os retalhos são realçados por bordados e montagens, ao invés de tentar disfarçar como normalmente é feito, né? Se uma calça rasga, você manda consertar, normalmente a costureira coloca o retalho por baixo e faz o que a gente conhece pelo nome de cerzido. Aqui não, aqui os retalhos são parte principal da peça. Então vamos lá? Eu tenho essa jaqueta há mais de 20 anos, eu adoro ela, só que ela já começou a rasgar. Então, pensando aqui num projeto para essa aula, eu resolvi deixar a preguiça de lado e customizar essa jaqueta que eu gosto tanto. Eu vou utilizar uma base, aqui eu estou usando um filó, mas poderia ser um tule, uma malha ou mesmo até papel. E aí depois de costurar você pode ir tirando esse papel do avesso. A ideia do boro inicialmente surgiu no Japão, numa região que fazia muito frio e era uma região muito pobre do Japão. E na falta de produtos, os produtos não chegavam até essa região pelo inverno, pela impossibilidade realmente do transporte. Isso final do século XVIII, começo do século XIX. Então as pessoas dessa região no Japão começaram a aproveitar restos de tecido para poderem fazer kimonos para esquentar durante esse frio muito rigoroso que eles viviam lá. Por fim, as coisas foram caminhando e o boro ganhou uma estética que pode ser encontrada em galerias de arte, em kimonos artesanais caríssimos, porque são peças únicas e que contam uma história ali de quem produziu. Eu vou começar utilizando o meu maior retalho aqui no centro, porque em cima dele eu posso ir montando as outras partes. Então aqui é como brincar de quebra-cabeça, a gente vai colocando, tirando e vendo como isso pode funcionar. Aqui. Aí eu posso ir alfinetando. E depois qualquer coisa, se eu ver que, antes de costurar, ainda dá para mudar. Se eu ver que eu quero usar um retalho em algum outro lugar aqui. Então, eu vou começar pelos maiores para a gente ter uma noção de onde colocar os menores. O que eu estou ensinando é como fazer esse trabalho, Como você vai executar. Aí depende do tipo de tecido que você tem, do tipo de produto que você quer fazer. Aqui, ó, bainha de calça, uma calça que virou short. Eu lembro de cada retalhinho que eu tô usando aqui. Posso, aqui, ó. Então vou alfinetando. Porque depois aqui eu venho com o bordado, prendendo todos esses retalhos juntos. Eu tô prendendo tudo primeiro no alfinete para visualizar se está do jeito que eu imaginei, para depois costurar a máquina ou a mão. Então aqui não existe muita regra, para essa montagem de retalho, é realmente um trabalho intuitivo. E aqui, ó, eu tô com muito espaço em branco aqui, porque esse corte de tecido era grande, então eu quero cobrir aqui um pouquinho. Então aqui já tô quase terminando de montar o meu padrão. Para ver se ficou do jeito que eu quero, aí sim a gente começa a costurar.
comum colocar papel por baixo do bordado ou um outro material que chama entretela, para dar uma firmeza antes de bordar. Aqui, como eu estou usando tecido mais grosso, o tule resolve, mas se você fosse fazer esse trabalho de retalho com tecidos mais leves, seria importante colocar um papel como papel de pão, e aí depois de bordar é só virar do avesso e arrancar esse papel. Aqui eu estou usando um pedaço de viés também. Adoro usar viés, porque ele é bem versátil. É um viés de algodão muito barato, encontro em lojas de aviamento no metro. Ou a peça toda. Normalmente, se for usar muito, é o que vale a pena. Mas existe viés estampado, de cor lisa, viés de cetim. Esse aqui é o de algodão. A gente vai fazer a parte da aplicação desses retalhos. A tradição, pela tradição, é tudo feito à mão, mas assim, isso vem de uma época, né, que a máquina de costura não era um acessório tão comum, né, e não era possível, né, na verdade, na época. Hoje as máquinas são ótimas, tem muitas possibilidades, algumas máquinas como essa que eu uso tem até ponta de bordado, então assim, a gente não precisa gastar tanto tempo fazendo tudo à mão, né? Então pronto, montei aqui mais ou menos, aí o boro é feito assim, você vem em cada retalho que você colocou e prende ele com um ponto sashiko, que é um pontinho assim, ó. Aqui o mesmo esquema de todas as outras aulas. Fiz um nozinho na ponta da minha linha. Agora eu tô usando uma linha de bordado, que é essa linha mais grossinha aqui. E deu um nozinho, enfia por baixo. Já que vai ficar tampado, não tem problema usar. Vai ter o forro, né, das costas da jaqueta, então não tem problema esse nozinho. Aí, o mesmo pontinho que eu ensinei na aula 1. Você vem por baixo, entra, volta aqui. O sashiko, ele não volta, são pontinhos que vão deixando um espacinho do pontilhado, mas eu acho dessa forma aqui mais bonito. Eu vou arrematar esse aqui e vou fazer um outro retalho, um outro ponto também, que dá para fazer à mão muito legal, que é o zigue-zague, que imita aquele ponto da máquina. Então eu vou arrematar, aqui ó, tô indo lá para trás, vim aqui, vou arrematar antes de terminar. E aí, ó, para arrematar eu pego um pontinho, faço essa voltinha, enfio a agulha no meio para poder laçar. Faço isso umas 2 vezes, já são suficientes. Então, agora eu vou fazer um outro pontinho aqui, que é o ponto zigue-zague à mão. Só para vocês terem uma ideia, depois a gente vai dar uma passada na máquina para reforçar e até pela questão do tempo, né? Eu não vou fazer tudo à mão mesmo, vou recorrer à máquina. Então aqui vou escolher um outro antes de para realçar, ó, nozinho na ponta, enfia por baixo.
Aqui eu tô fazendo no olho, mas você pode traçar a lápis bem clarinho para você seguir, mesmo o ponto reto, se você não quiser correr o risco de ficar torto, né? Então aqui, ó, o zigue-zague você vai em cima, é igual você desenhar um zigue-zague mesmo, você vai fazendo com a linha, ó. Vem aqui. Que é um outro ponto que eu acho bem legal. Normalmente eu uso esses dois. Mas se alguém quiser aprender um pontinho diferente e tal, é procurar também tutoriais. O nome do ponto japonês é sashiko. Toda a intenção desse curso de costura criativa é abrir a cabeça para as várias possibilidades do que muitas vezes a gente nem vê por aí, ou não é feito, ou que parece que assim é uma coisa, um privilégio da indústria, de quem tem acesso a materiais diversos. E a intenção aqui nesse trabalho todo é mostrar que com pouca coisa a gente consegue fazer trabalhos bem criativos. Então aqui, ó, ponto zigue-zague, vou parar por aqui também, esse ponto, e vou pegar a máquina para a gente prender aqui para ir para o passo seguinte. Vou arrematar. Então agora vamos levar isso aqui para a máquina, alfinetar. Queria falar rapidamente aqui sobre a máquina. Eu uso essa máquina aqui, ela é bem completa, com pontos, retrocesso, prega botão e tal, sem querer fazer propaganda. Mas eu queria deixar aqui uma outra sugestão de uma máquina que custa bem menos do que uma máquina, né, normal de zigue-zague, e eu faço muita coisa com ela também, que é essa maquininha aqui, ó. Ela ocupa pouco espaço, existe ela de várias marcas, então assim, tanto faz a marca. Eu já trabalhei em outras diferentes da minha, elas fazem o mesmo trabalho. E agora, ela só tem a costura reta, né? Ela não tem nenhum outro ponto e ela não tem o retrocesso. Então, quando eu trabalho nessa máquina, eu tenho que tomar um cuidado e ter uma paciência maior de deixar a linha e arrematar sempre o final das costuras e o início à mão. Mas ela atende muito bem. Olha, aqui agora eu vou escolher. É um ponto reto também, mas é um ponto, aqui na minha máquina, é um ponto reto de bordado. Vamos fazer aqui. Que não é o comum. Ele é mais grosso, então ele aparece mais. Vou fazer esse trabalho aqui na linha preta e o que for à mão eu vou continuar na azul depois, tá? Coisa, eu vou passar linhas retas aqui ao longo do retalho, ao invés de costurar cada retalhinho. Por quê? Eu acho que dessa forma fica com menos cara de festa junina, porque acaba que o retalho tem uma conotação, né, pra gente do caipira ali, aquela roupa que a gente põe um retalhinho, costura em volta. Então aqui eu vou passar umas linhas à máquina até para dar uma outra estética. E já prender vários retalhos ao mesmo tempo. Uma outra coisa que pode ajudar, além dos alfinetes, você pode usar a cola universal ou cola para tecido antes de começar a costurar os retalhos, porque é legal que já dá uma firmeza e minimiza a chance dos retalhos dançarem aqui enquanto você está costurando.
Aqui, ó. Fiz uma linha aqui, agora eu vou fazer em outro sentido aqui, uma linha reta também, passando de ponta a ponta. Aqui, ó. Agora eu passei um aqui pelo avesso, dá pra ver até melhor, ó. Um na vertical, um na horizontal, e assim eu vou criando essa trama aqui com a minha própria costura. Isso aqui vai levar um bom tempo para ser feito. Então, assim, vou passar para a etapa seguinte, que é o que eu vou fazer depois que eu bordar todos esses retalhos aqui. Então, gente, depois que essa peça de retalhos estiver toda costurada, aliás, nem precisa ser toda, porque alguns pontos a gente pode deixar para fazer a hora que for aplicar na jaqueta. Mas quando esses retalhos estiverem presos, aí a gente pega a jaqueta, como eu vou aplicar esse tecido aqui sobre ela, deixa eu ilustrar. Aqui, ó. Eu poderia vir, como eu falei no começo, com pequenos retalhos montando aqui em cima, mas eu acho que assim fica mais fácil da gente montar um padrão que não fique tão preso a retalhinhos na peça. Então, aqui, ó. E essa minha peça já cabe aqui nas costas da minha jaqueta. Então, o que eu vou fazer? Eu decalquei as costas num molde. Como que eu decalquei as costas dessa jaqueta no papel? Vou mostrar aqui agora. Bom, primeiro eu coloco as mangas aqui pra dentro, porque elas não vão estar no molde. Então, para não atrapalhar aqui a hora que eu for riscar. Você pode até dar uma alfinetada aqui, ó. Quando a gente decalca um molde, por exemplo, como essa jaqueta, tem peças que são mais fáceis, a gente consegue, como a bolsinha que eu mostrei, a gente consegue colocar aqui e traçar rente, mas no caso da jaqueta não vai ser o caso. Então eu vou traçar e vou sempre cortar no tecido com um pouquinho a mais, que aí eu consigo fazer o reparo depois na costura, cortando as sobras e tal. Sempre melhor sobrar um pouco do que faltar. Se faltar, aí não vai ter jeito. Aí teria que refazer todo o trabalho daquela manta de retalho ali. Então aqui, tô colocando as mangas da jaqueta pra dentro, para elas não me atrapalharem. Vou colocar a gola também, porque eu não vou decalcar. Então, aqui, ó, aqui eu tenho as costas, eu tenho a metade das costas da minha jaqueta. Aqui, ó, costura lateral com costura lateral, tá? Não é o jeito mais correto de se fazer molde, mas é um jeito que resolve. É outra gambiarra que eu uso. Aí eu tô aqui, ó, com metade das costas que eu quero traçar. Eu venho aqui, papel craft, ou jornal, ou cartolina, ou papelão, que você tiver. Vou colocar aqui ao meio. Aí eu venho com essa jaqueta aqui, ó, e posiciono ela, o meio dela no meio do meu papel. Aqui, como tá aberto, ó, vai dar uma sobrinha, porque não tá fechado, né? Fechadinho. Então, depois isso também a gente tira na costura. Colocou aqui, pega um lápis de riscar, ou lápis comum, caneta, e vou riscando aqui, ó. Aqui é minha gola. Aqui um outro ponto da gola, então eu faço aqui. Aí eu venho com o ombro. Aqui, ó. Agora eu venho aqui, é a minha cava. Venho aqui, a lateral. Eu vou parar aqui, ó, porque, como eu disse no princípio, eu vou utilizar
no meu modelo, eu vou manter essa parte aqui. Se não fosse manter, eu viria até o final. Então, aqui eu marco. Aí, venho aqui, marco essa mesma altura aqui, ó. Aqui não precisa, eu vou cortar tudo junto. E vamos riscar. Aqui já foi. Eu pego uma régua e emendo aqui, ó. Ó, reparem, aqui não teria problemas, né? Qualquer sobrinha que der aqui, quando eu cortar no tecido, eu faço o reparo quando eu estiver aplicando. Mas reparem que, normalmente, tirando moldes, assim, de acessórios e tal, dificilmente você vai encontrar uma linha muito reta na costura. Então, aqui, ó, que parece que tá torto, essa parte aqui de baixo, se vocês observarem, é o desenho do corpo. Camisa é muito fácil ver isso, sobe um pouquinho na lateral, que é a forma que ela ajusta melhor. Claro que às vezes vem reto como assim, uma opção de modelo, né? Mas aqui eu tô ensinando regras do molde básico, tradicional. Quando você precisar copiar ou mesmo passar um desenho para um tecido, ou copiar o molde igual do outro lado, ou qualquer coisa similar, existe o carbono para tecido. Então, a gente coloca ele aqui, para eu ter o desenho do outro lado também. Você coloca o carbono, ó, o lado que risca virado para o papel. Normalmente a gente usa também uma carretilha, que é um instrumento com uma rodinha toda furadinha que já vem fazendo essa marcação. Esse carbono aqui de costura, você encontra ele em várias cores. Então, assim, se você for usar para aplicar, para passar um desenho para um tecido, sempre escolha uma cor de carbono mais parecida com a do seu tecido, porque ele mancha. Nesse caso aqui, isso não é tão necessário, porque eu vou cortar em volta. Vamos lá, a gente corta aqui. Lembrando, tô cortando aqui o molde rente ao que eu decalquei da jaqueta, mas tem um detalhe, né? A costura já tá embutida. Então, quando eu for passar isso para o tecido, dessa vez eu tenho que deixar uma margem de costura, senão vai faltar. Então, aqui eu tenho um molde das costas. A gente dá uma conferida, pode conferir com a fita métrica também, vendo todas as medidas. Vamos ver. Então, eu decalquei o molde das costas. Não esquecer de deixar a margem de tecido quando for cortar. Eu vou colocar esse molde das costas aqui em cima. Vou cortar no tamanho e aplicar na jaqueta, aproveitando os acabamentos da própria jaqueta. Aqui eu já decidi que a gola, o punho e a barra eu vou deixar o original, o jeans. Então eu vou vir aplicando esse retalho com esse tule, costurar aqui por cima, reforçar aqui onde está rasgado e dessa forma eu vou ter uma jaqueta com a modelagem que eu amo, mas com uma cara de nova. É isso aí. Essa foi nossa quarta aula. Espero que tenham gostado. Para ver a peça pronta, entra no site www.julianaporfirio.com.br e siga no Instagram, @julianaporfirio. Até mais!